Hoje eu queria terminar com vocês. Eu passei para vocês 351 profecias do Antigo Testamento cumpridas em Jesus, tá? O Antigo Testamento, o Novo Testamento é uma sequência do Antigo Testamento. Ele usa toda uma linguagem do Antigo Testamento. Ele foi escrito por judeus. Semana passada eu falei que era projeto de Deus a mensagem de salvação e de redenção para os não-judeus. Então não fiquem com a ideia que alguns têm que a igreja é um hiato na história de Deus. Não fiquem com a ideia que a igreja é um erro de Deus. Que Jesus veio para os que eram seus, aí só porque eles não receberam, ele veio para nós. Não. O próprio Antigo Testamento já tem a universalidade da salvação. O povo judeu tem um sentido histórico, um sentido de ter recebido a escritura do Antigo Testamento, é um povo rebelde, e hoje nós temos uma universalidade separada do povo de Israel da mensagem de salvação e de redenção. Isso não somente na mensagem messiânica, mas em diversas outras referências do Novo Testamento, a gente vai se remeter ao Antigo Testamento. Então não dá para entender bem o Novo Testamento se você não ficar utilizando o Antigo. E isso tem algumas características muito especiais. A Cristina acabou de citar um provérbio. Aonde que está o livro de sabedoria para o cristão? No Antigo Testamento, o livro de Provérbios. Ah, mas a gente tem um livro de sabedoria no Novo Testamento? Temos. Nós temos o livro de Tiago. Só que o livro de Tiago é particular. Qual que é a particularidade dele? Ela não é uma sabedoria para o indivíduo, é uma sabedoria para o indivíduo dentro da igreja. Então, é uma particularidade, é uma atualização. Mas a Escritura não fica repetindo coisas que estão no Antigo Testamento, tá? Se discute muito que o Novo Testamento é sexista. Olha que palavra bonita, né? Bem palavra progressista. Que o Novo Testamento, na figura de Paulo, ele é machista, misógino, porcógeno, qualquer coisa idiógeno. É uma grande bobagem. Por quê? Porque ele, como judeu, conhece muito bem Provérbios 31, que fala da mulher. E Provérbios 31, as mulheres batistas, por favor, leiam e saibam decor, porque lá tem qual que é o papel ideal da mulher dentro do contexto social, dentro da família e dentro da igreja. Nunca foi abolido, tá? Então não tem um conceito que a Bíblia é sexista, porque ela não é. Ela coloca a mulher e o homem no mesmo pé de igualdade, com características e funções totalmente diferentes, tá? E o bom marido batista sabe as duas palavras mágicas. Quais são? Qual que é? Querida não, sim senhora. Certo? Tá? Brincadeiras à parte, então cuidado, porque muitas vezes a gente erra e toma posições porque desconhece a Escritura, desconhece qual que é a verdadeira mensagem de Deus, tá? Eu passei para vocês isso somente para dar uma definição, por quê? Porque muitos perguntaram, mas o que é a história de Messias? Por que Jesus é o Messias? Porque essa é a mensagem do Antigo Testamento. Aquele que viria substituir os nossos pecados, o Messias. Nós não temos esse conceito, mas é o conceito que vem antes do povo judeu, tá? Nós somos pecadores, nós pensamos, agimos contra o modelo ideal de Deus, e o salário do pecado é a morte. O salário significa o que a gente tem de retribuição. Então, a retribuição de estarmos contra Deus significa morte, não tem um significado único, exclusivo de morte física,
mas de morte espiritual. Então, o salário do pecado, a retribuição de você estar contra Deus, é a separação definitiva com Deus. Coisa que nós não temos ainda. O mundo ainda tem a presença de Deus, tá? Só não vai existir a presença de Deus no inferno. E aí o pessoal discute o que é inferno e fica, é o chifrudo lá, é quente, não tem ar-condicionado, não sei o quê, a cerveja é de tal marca, o carro é de tal marca, tem todas essas piadinhas aí, né? As mulheres que estão lá só pintam o cabelo de uma cor, tem essas brincadeiras aí que todo mundo já conhece, né? Mas a verdade é que inferno significa somente a ausência de Deus. É onde existe o mal absoluto. Dentro do nosso mundo atual, nós temos o usurpador. Dentro do conceito bíblico, é o príncipe deste mundo. Mas nós temos Deus agindo. Se Deus não tivesse agindo, se a gente não tivesse a presença do Espírito Santo, seria uma anarquia geral. O que a gente está discutindo dos valores progressistas não seriam valores, seriam práticas. E até canibalismo, tá? Então, essa é a realidade. Jesus é o Messias, é o que cumpre as profecias do Antigo Testamento e ele veio para o mundo todo. Nós não usamos a caracterização do Messias, mas a gente precisa entender. Por quê? Porque a Escritura fala disso. Eu queria que vocês abrissem comigo em Lucas capítulo 2. A gente já falou esse versículo, essa passagem, mas eu quero falar dessa passagem. Os 4 evangelhos devem ser entendidos como biografias. Biografias na visão de autores diferentes, todos judeus, todos conhecedores do judaísmo, e o judeu, por definição, ele conhece em maior ou menor grau o Antigo Testamento, porque senão ele não é nem considerado judeu. Quando ele vai fazer o Bar Mitzvah com 13 anos de idade, ele teve uma formação básica do Antigo Testamento. Ele sabe falar algumas palavras em hebraico. Então, todos eles têm um bom conhecimento, tá? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Simeão tem um significado, é ouvir, tá? 2:25. É isso? É. Lucas 2:25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Simeão tem um significado, é aquele que ouve, que se faz ouvir por Deus, tá? Homem justo e piedoso. Justo é a ideia de salvo, é aquele que caminha com Deus, e piedoso, aquele que tem ação. Então aí ele já dá uma característica, era alguém não somente como cria em Deus, como agia, tá? Que esperava a consolação de Israel. Quem era a consolação de Israel? O Messias. Essa passagem fala de uma transição entre o Messias, que vem, que é identificado, e depois vem toda uma pregação a partir disso. E o Espírito Santo estava sobre ele. Cuidado, porque não existe uma diferença entre falar sobre ele e dentro dele. As pessoas fazem uma pequena confusão. Quando fala sobre ele, a ideia que dá é que ele está tendo uma manifestação do Espírito Santo. Infelizmente, alguns colocam que no Antigo Testamento o Espírito Santo se comportava diferente. Ele ia em cima da pessoa e caía fora. Se entrar nessa doutrina, significa que qual que é o selo da salvação? É o Espírito Santo. Se você começar a pensar assim, vai criar uma grande confusão, porque vai dar a ideia que, o Espírito Santo foi tomar um café, se a pessoa morrer nesse período, ela vai para o inferno. Não. A ideia que tem, estava sobre ele, da ideia de manifestação do Espírito Santo, tá? E o Espírito estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. O enviado, o Messias, tá? Movido pelo Espírito, foi ao templo
dirigido pelo Espírito Santo atuando na vida dele. Ele era habitado pelo Espírito Santo porque diz que ele era justo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, a ideia de temporalidade, ele estava como menino, não tem nada a ver a ideia do menino Jesus que a gente vê muitas vezes na Igreja Católica. Jesus não é nem o menino carregado pela mãe, não é nem aquele que está preso no crucifixo grandão deles, tá? Na cruz. O nosso Jesus Cristo, ele é ressurreto. Ele é adulto, tá? Aqui é histórico. Para fazerem com que a lei ordenava. A lei, leia-se o Pentateuco, que eles tinham uma série de regras religiosas, tá? Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pois podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Ele está fazendo uma oração de louvor, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A salvação no Antigo Testamento era pela ideia do Messias, a expectativa que eu acredito que Jesus vai vir. No Novo Testamento, Jesus veio. E para nós, Jesus vai voltar. Toda vez que a gente faz a ceia do Senhor, a gente está fazendo um memorial dizendo: Jesus volta. Essa é a nossa expectativa, tá? A qual preparaste diante de todos os povos. A ideia da universalidade da mensagem da salvação. Não é restrita aos judeus. Luz para a revelação aos gentios, de cara, e para a glória do teu povo de Israel. Então a salvação é para o judeu e para o gentil. Gentil é aquele que não é judeu. Então, de novo, é falsa visão a ideia de que Jesus veio exclusivamente para os judeus. Como os judeus não aceitaram, então fica para quem está do lado. Não é essa a visão. A visão correta é que Jesus vem universalmente, tá? E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. Ele está fazendo uma profecia, porque Jesus cria um processo de divisão muito grande dentro de Israel. Os que aceitam Jesus como Messias acabam sendo depois expulsos da sinagoga, tá? E para ser alvo de contradição. A ideia de contradição é, olha, um fala uma coisa, outro fala outra. Também uma espada transpassará a tua própria alma. Ele está falando do sacrifício de Jesus, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, esse cântico de Simeão é uma transição do Antigo para o Novo Testamento. E nesse processo de transição, você já tem a promessa para os gentios, tá? Depois eu queria que vocês fossem para o Evangelho de João. O Evangelho de João é o evangelho que a gente gosta mais, não é? Tá? Porque ele fala mais com a gente. Ele é algo mais para nosso pensamento. Nós temos um pensamento que é fortemente influenciado pela cultura grega e pela cultura romana, tá? Não é pela cultura judaica. Da cultura judaica, a gente tem alguns reflexos do próprio cristianismo. Quando você começa a ler bastante a Bíblia, começa a se dedicar a ela, o seu pensamento vai se aproximando de uma ética, de uma moral, de uma sabedoria que bate um pouco com a judaica. Mas, do modo geral, a gente não tem um pensamento judaico, tá? E João está escrevendo para um pessoal que não tem uma formação muito judaica. Mas não quer dizer que ele não vai usar palavras pontes com o Antigo Testamento. Ele fala no princípio, João 1:1, tá? No princípio. Aonde está falando a palavra no princípio no Antigo Testamento? Aonde? Gênesis.
Então, ele faz de cara uma ponte com Gênesis. E é interessante, porque Gênesis está falando a ideia da criação, no princípio das eras, no princípio de tudo. E ele está fazendo uma ponte exatamente com isso, tá? E para o povo grego, isso daí fica bonitinho. Para a gente, pode ficar bonitinho. Mas ele está incutindo uma mensagem teológica muito interessante. No princípio era a gente tem verbo. Outras traduções vão ter a palavra, tá? O que ele está usando aqui, a palavra certa, seria logos, que não tem tradução para nós. Logos, para o grego, é o máximo que você consegue atingir com o pensamento humano. O grego, ele gostava muito da ideia da racionalidade. Ele gostava muito do humano ser superior a tudo. Ele era o protótipo do humanismo. Alguns vão ler, falam assim, mas ele está falando contra o gnosticismo. Olha que palavra bonita. Eu vou dar o nome para o meu cachorro de gnosticismo, tá? A gente não sabe o que é gnosticismo. Então eu vou falar uma palavra que é mais comum para nós, humanismo. O que é humanismo? Humanismo é o homem sendo o centro do universo, sendo o centro do conhecimento, sendo o centro de tudo, tá? A gente vive isso de novo. O homem ele é capaz de resolver tudo por conta própria. Eu não preciso de Deus na minha vida. Cuidado, porque tem pastor que está entrando nisso, tá? Os filósofos chamam de neognosticismo, mas vocês podem chamar de neo-humanismo, dá no mesmo. Não é mais Deus o centro, mas o homem é o centro, tá? No princípio era o Logos. No princípio era o máximo do conhecimento da sabedoria que o homem pode atingir. E o Logos estava com Deus. O que ele está querendo fazer de cara uma transposição? Lembra que Mateus começa a falar que Jesus é filho de Davi, tá? Para falar que Jesus é o Messias, é o grande foco. O grande foco de João vai ser falar que Jesus é o Filho de Deus. Então ele começa a falar de que o máximo que a gente possa almejar com o nosso conhecimento humano era Jesus, e esse Jesus está com Deus, tá? E o verbo estava com Deus, ou Logos estava com Deus, e o verbo era Deus. As traduções acabaram, como traduzir Logos é uma coisa que é muito difícil, a maioria das pessoas não vai entender, então o pessoal colocou Logos, o verbo, por quê? Porque o verbo no Antigo Testamento, ele significa a ação de Deus, o verbo de Deus, algo que é absoluto. Então eles fizeram essa ponte, que não é bem a palavra, mas para a ideia da ação de Deus estava com Deus. O verbo estava com Deus, tá? E Jesus, ele se reconhece em outras passagens como eu sou. Lembram disso? Tá? E eu sou é o nome máximo de Deus. Algumas Bíblias, algumas pessoas já ouviram falar o nome Jeová, né? Tá? Jeová. A gente tem um aspecto muito pejorativo de Jeová. O pessoal está brincando de roubar a igreja. De Jeová. Por quê? Porque a gente tem um grupo religioso que se chama Testemunhas de Jeová, tá? Jeová nada mais é do que o verbo ser. No Antigo Testamento, a gente tem diversos nomes de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso daí? Você tem Senhor, você tem Adonai, você tem Jeová Rafá, você tem, sei lá, 20 nomes. Jeová ou Javé é o nome considerado máximo de Deus. Porque os outros nomes, primeiro, o nome mais comum que tem de Deus é Senhor, que é o nome Deus mais utilizado, não é um nome muito específico, é a ideia de soberania,
tá? E é o nome por atacado. Então, eles falam Deus de Israel, El de Israel. Deus dos babilônicos, El dos babilônicos. Então, é um termo geral, genérico, tá? O termo que é utilizado específico para Deus, o termo que é usado máximo para Deus, é quando a gente vê em Êxodo capítulo 3, versículo 13, a gente tem, só para entender o contexto, Moisés era príncipe do Egito, Moisés era alguém que foge do Egito, ele vai morar em Midian, ele encontra um sogrão rico, todo mundo ficou contente, né? Sogrão rico é uma maravilha, né? Tem uma vida ótima, maravilhosa, e aí ele está na boa dele, e chega e ele tem a revelação de Deus. Tem a revelação da sarça ardente, tá? Um fogo que não consome, é um milagre. E ele fica assim meio espantado. Ele conhece que existe, só vamos terminar isso, um Deus vivo, um Deus de Israel, tanto pela tradição que ele recebeu, que a irmã dele explica para ele, como até pelo sogrão, que era um sacerdote do Deus Altíssimo, tá? E aí ele não quer ir de jeito nenhum ser o libertador do povo de Israel da escravidão. Deus vai tirar o povo de Israel por causa da promessa que ele fez, que ele ia fazer de Israel um povo livre, um povo soberano, tá? E aí a gente vai ter que nessa descrição, pega no 12, no 11, então disse Moisés a Deus, é um diálogo direto, porque Deus falava diretamente com Moisés. Deus fala diretamente com a gente? Na maioria das vezes, não. Pode falar por sonho, pode falar por outras pessoas, pode falar pela palavra, não é restrito. Agora, falar diretamente não é muito comum. Eu tive uma paciente que era meio estranha, ela foi falar para a psiquiatra dela que Deus tinha falado com ela. Aí a psiquiatra perguntou, e aí, você vê ele também? Entendeu? Porque a psiquiatra achou que ela estava alucinando. Então, tomem cuidado, às vezes, até com algumas frases que a gente utiliza, porque pega a mão. Então, disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele está falando isso porque ele não quer ir. Ele está numa boa vida, 80 anos, tranquilo, já está aposentado, tem tudo do bom e do melhor. Para que eu vou arrumar encrenca? Tá? É isso. E Deus lhe respondeu, eu serei contigo, este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo de Israel, servireis a Deus neste monte. Tá? Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram, qual é o seu nome? Que lhes direi? Ele está pedindo, olha, eu quero uma identificação. Para nós pode parecer estranho, para ele não. Egito é um povo de muitos deuses, e ele vai perguntar, qual dos deuses me mandou? Quem é esse Deus? Porque existe um politeísmo no Egito, tá? E aí vem o 14. Disse a Moisés, eu sou o que sou. É uma tradução ruim, tá? A melhor tradução deveria ser, eu sou quem eu quiser ser. Ele dá a ideia de soberania de Deus, tá? Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Eu sou significa Jeová. Ele está falando, Jeová me enviou. E que é o verbo, o que é Jeová? Jeová é o verbo ser em hebraico. Então existe toda uma mensagem na nomenclatura de Deus, que Deus tem diversos adjetivos, tá? Deus para essa pessoa é o Deus que cura. Deus é o que restaura. Deus que arruma um emprego.
Deus que fez isso, são adjetivos. Ele é o Senhor da minha vida. Mas o nome absoluto é Jeová. É aquele que age, aquele que não pode ser impedido. Então, Jesus, quando é apresentado no Evangelho de João, ele vai ser apresentado, depois, inclusive, de uma maneira mais categórica, como o nome associado ao nome absoluto de Deus. Tá? Então, essa primeira parte do Evangelho de João, ela é extremamente rica. Tá? Ele estava, João 1:2, no princípio com Deus. A ideia de que estava junto com Deus em toda a criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está se batendo e se pegando de início para falar na divindade de Jesus. Tá? Essa vai ser a mensagem, ok? Semana que vem a gente continua, a gente vai trabalhar com o Evangelho de João, que eu acho que é um evangelho bem gostoso para trabalhar, bem tranquilo. Tudo bem? Deu para acompanhar?